agora, para brilhantar ainda mais o nosso evento, vou chamar aqui nossos primeiros convidados da Eletronet, o Zé Antônio de Oliveira e o Marcelo de la Torre. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Ilan. Bom dia a todos. Bom dia, Ilan. Muito bacana. Então, primeiro, queria agradecer a presença de vocês, a participação. Gostaria, 2 minutinhos cada um se apresentasse um pouco. E o palco é de vocês, fiquem à vontade. Bom, eu sou o José Antônio, eu sou gerente de operação e manutenção de campo na Eletronet, né? Responsável por todas as atividades relacionadas a campo, desde a manutenção corretiva, preventiva, implantações de novos serviços e outras tarefas, né? Então, a empresa já faz 6 anos, basicamente o tempo dessa parceria com a Trescom, e nós estamos trabalhando firme, sempre em busca, né, da melhoria contínua das tarefas que a gente realiza em campo, para que a gente tenha um controle efetivo das nossas atividades, né? Eu vou começar falando um pouquinho aqui, pessoal, sobre a parte institucional, né? Apresentando um pouquinho melhor a empresa, para que todos possam entender o que a gente faz e como a gente tem operado, né? Então, a Eletronet, pessoal, é uma empresa que já existe há mais de 20 anos no mercado, né? Ela possui uma rede de fibras óticas, né? Através de cabo PGW, né? Que é aquele cabo que vai lá em cima ali da estrutura de energia, né? Para que vocês possam entender melhor, todo mundo passa ali nas rodovias, vê o pessoal chama de bola de basquete, né? É exatamente esse cabo ali, né, que a gente usa. Mais de 17 mil quilômetros de redes, de rede OPGW no Brasil inteiro, atendendo a mais de 18 estados, né? Aqui a gente pode ver aqui um pouco mais de detalhe, né? Existe uma proteção mecânica, né? E lá dentro dessa proteção mecânica existe as fibras óticas propriamente ditas, né? Que a gente diz que com altos níveis, né, de qualidade, né, no desempenho, taxas de falha extremamente baixas, né, alta capacidade, disponibilidade, entre outras coisas, né? A segurança do cabo OPGW comparada a outras redes, né? A gente pode ver aqui exemplos de redes aqui à minha esquerda, né? Exemplos de cabos existentes, né? Aqueles cabos aéreos dentro de cidades, né? Ou até mesmo cabos enterrados, com possibilidade ali de uma obra poder arrancar o cabo, etc., né? E até as pessoas fazerem alguma coisa ali dentro, né? Comparado com o linhão, né? A gente está falando aqui de um linhão de 300 mil volts, né? É ali onde fica ali a esfera de sinalização, que a gente chama, né? A famosa bola de basquete, é onde passa o nosso cabo, ou seja, aqui só pessoas credenciadas podem acessar, né? Falando um pouco ainda mais sobre o PGW, existem aqui alguns exemplos, né? Esse aqui foi um fato que aconteceu em Conselheiro Lafayette, no qual um avião, um monomotor ficou preso no cabo, né? Não acarretando nenhum tipo de dano à nossa rede, o cabo não rompeu, não houve falha de serviço, e sim, todos os ocupantes saíram ilesos, né, desse evento, né? Que pode ser visto aqui através dos links aqui nas redes, né? A Eletronet, ela basicamente trabalha na parte do mercado de telecomunicações, ela atuando, né, nesse mapa aqui ao longo do Brasil, com mais de 164 pontos de presença ao longo do Brasil para receber os nossos clientes, né? Basicamente fazendo a conectividade de IP, né, com conexões nacionais e internacionais, para trazer os melhores conteúdos, né, para esses clientes. Basicamente a pessoa compra o nosso serviço, né, um ISP, né, um provedor de internet compra o nosso serviço, concentra isso na casa dele e pulveriza para o usuário final. Nós que estamos participando aqui dessa reunião, a gente, às vezes está passando pelo serviço da Eletronet sem saber, né? A conectividade dessa rede IP é muito grande. A questão do transporte de dados é ligar um estado ao outro, né? Eu consigo fazer links de transmissão de dados, por exemplo, São Paulo-Rio, né? Temos casos, por exemplo, Globo, CNN, que utilizam os nossos serviços, né? E quando você está ali no canal, provavelmente está
vai ser através do nosso serviço que isso pode acontecer, ok? O principal mercado atendido, né, são as antigas incumbents, Oi, Vivo, Claro, algumas interregionais, internacionais, cabos submarinos, operadoras, né, e o mercado de segmento de provedores de internet, que hoje é o maior segmento nosso de clientes, né, com mais de 17 mil ISPs em operação hoje, né, então, o primeiro lugar, né, de mercado de banda larga no Brasil, e são os nossos clientes atendidos hoje dentro da nossa rede, tá? Os nossos pontos de presença, né, os 164 POPs que eu acabei de citar anteriormente, né, são pontos padronizados, né, com uma infraestrutura para suportar todo o nosso serviço de telecomunicações, né, com energia redundante, casas padronizadas, né, de 20 a 70 metros quadrados, com controle de acesso, segurança, né, para que não exista nenhum tipo de problema, né, e dessa forma a gente pode garantir a excelência dos nossos serviços aos nossos clientes, tá? Nós também temos aí a parte do centro nosso de operação de redes, que monitora os nossos serviços 24 horas, 7 dias da semana, né, reportando possíveis problemas e falando com os nossos clientes a fim de corrigir, fazer as correções necessárias na performance, caso seja necessário. Nosso teleporto em Granja Julieta, ele é um dos 10 maiores pontos de tráfego de internet no Brasil, abordado, né? As principais empresas de telecomunicações chegam nesse ambiente, né? Um ambiente com segurança, energia, monitoramento, etc. Tá? Os nossos principais parceiros, né? Ciena, Furocal, Padtech, Juniper, são parceiros que suportam a nossa demanda, né? Ou seja, eles fornecem equipamentos para que a gente possa implantar ou fazer as correções necessárias dentro da nossa planta de equipamentos para poder servir os nossos clientes, tá? Pessoal, basicamente é isso em relação à parte da Eletronet, a parte institucional, né? Fico à disposição aí para perguntas e vou passar aí a bola para o Marcel, para que o Marcel possa dar o segmento. Ok, Marcel? Vamos lá. Obrigado, Zé, pela apresentação institucional da empresa. Bom, meu nome é Marcel Della Torre, eu trabalho na Eletronet já há bastante tempo, eu estou praticamente na empresa desde o início da sua fundação, né, em 2001, e fui passando por diversos cargos. Eu entrei na empresa como técnico, né, de atendimento no primeiro nível no centro de operações, depois eu me formei engenheiro, fui evoluindo na carreira dentro da empresa, passei para atendimento de suporte, engenheiro de suporte e para coordenador da área de tecnologia, e hoje estou como gerente da área de tecnologia, respondendo por tudo que se refere à parte de infraestrutura e transformação digital da empresa, né? E como o José Antônio falou anteriormente, a gente está realmente nesse momento de construção, né, de evolução do uso, né, de melhoria da ferramenta do Office Track, e eu quero falar um pouquinho sobre essa jornada, né, como que a Eletronet como era a operação da empresa antes do Office Track, isso em 2016, e o que motivou a gente a procurar uma solução e chegar onde nós estamos hoje com o uso da ferramenta. Tá? Então, antes do Office Track, como é que a empresa operava? Processos totalmente manuais, com envio de relatórios através de e-mail. Então, pela imagem vocês podem ver arquivos em Word ou Excel, onde tinha muito trabalho realizado de forma redundante, muito retrabalho, preenchimentos indevidos, algumas pessoas, alguns técnicos de campo acabavam preenchendo informações de forma incorreta, fora do padrão, né? E isso acabava gerando um grande transtorno para quem fazia a gestão das atividades. Na época nem era o José Antônio, né? Então, quais eram as nossas dores principais, né? A demora para elaboração e envio dos relatórios. Os técnicos de campo, quando executavam as atividades, eles estavam em campo, né? Muitas vezes iam para o hotel ou voltavam para casa,
e aí sim abriam lá uns formulários, começavam a preencher as informações, baixavam as fotos do celular, anexavam nos e-mails, os arquivos, perdão, formatavam o tamanho e enviavam. Isso demorava muito, né? Então era um transtorno para quem fazia a gestão das atividades. Obviamente, né, pelo formato que nós trabalhávamos anteriormente, não existia padronização, era muito difícil de ter uma padronização. Mesmo que os arquivos fossem, os templates, né, de modelos de relatório, eles fossem criados, atualizados e publicados para os técnicos, era muito difícil manter essa padronização. Alguns até utilizavam versões antigas, então dava realmente um trabalho enorme. Difícil de ter centralização, cada um mandando os arquivos de e-mails, né, em arquivos separados, fontes descentralizadas de informações, e uma dificuldade muito grande para você fazer correlacionamento dos dados, praticamente impossível, né? E com isso, a tomada de uma ação, né, de você ter um insight ali na hora, né, ágil, dependendo da informação que chegava através desses relatórios, a tomada de ação demorava muito, muitas vezes perdia o time. Né? Com isso, a gestão de atividades, né, a gestão eficiente de atividades praticamente não existia. Era muito difícil de ser feita. Né? E o que motivou? Né? Quais foram os fatores que motivaram essa mudança? Obviamente, o contraponto de todos os itens que eu acabei de falar, né, que a gente buscou a facilidade e agilidade para criar, ajustar e compartilhar os relatórios, os modelos de relatórios, as tarefas, existência de padronização, centralização de dados, para que pudesse ter uma tomada de ação rápida. E, além disso, né, geolocalização, como o José Antônio falou anteriormente, a rede da Eletronet ela é grande, ela é muito grande, tamanho médio no Brasil hoje em dia, né? São quase 18 mil quilômetros, pouco mais de 18 mil quilômetros, 164 sites. Então, para nós, o que era importante? Geolocalização, né, dos técnicos de campo no momento que eles estivessem realizando as atividades. Né? O uso offline, nesses 164 pontos de presença, muitas vezes nós não tínhamos internet de boa qualidade na região. Isso vem melhorando ao longo dos anos, né? Os sites da Eletronet, nós temos, obviamente, internet, nem todos tinham na época, então a gente precisava do sinal de operadora, 4G, né? Então, em alguns locais não se tinha, então o uso do offline era muito importante para a gente. Envio automatizado de relatórios e integração, porque a gente sabia que teria uma jornada aí para fazer a integração do Office Track com outras ferramentas que nós temos na Eletronet. Tá? E falando um pouquinho da jornada, né? Como que nós começamos lá atrás? Em 2016, a gente pesquisou algumas ferramentas de mercado, entramos em contato com 5 soluções, basicamente, né? Conversamos, interagimos com eles. Destas 5, a gente filtrou para 2, né? As 2 que nós entendíamos que seriam, que tinham, né, os recursos, as funcionalidades que nós procurávamos e tinha um custo interessante para a empresa, tinha uma melhor relação custo-benefício. Nós acabamos, obviamente, escolhendo Office Track e depois um processo de implantação. Esse processo de implantação, no final de 2016, demorou 2 meses, contamos com total suporte e apoio aí do pessoal da Trescom. A curva de aprendizado do Office Track é super rápida, ferramenta muito fácil de ser utilizada, de você criar as tarefas, os formulários, basicamente clicar e arrastar. Então, super simples. Treinamento da equipe da Eletronet, as pessoas que começaram a mexer na ferramenta no começo, criando os formulários, e a equipe de campo, né? E por que a gente focou nisso? Principalmente pelo item de baixo, ele mudança de cultura, que foi um dos nossos maiores desafios, né? Eu entendo que foi um dos maiores desafios, que foi realmente essa questão da mudança de cultura. O pessoal acostumado a usar Word, Excel, ter um tempo maior ali para realizar o relatório, depois enviar, é uma mudança, né, muito grande, né, de eles terem que preencher o relatório na hora. Obviamente existiu uma cobrança maior, né, então houve uma certa rejeição do pessoal num primeiro momento, e a gente, com treinamento, conscientização, né, material que nós elaboramos, treinamentos em vídeo, o apoio do pessoal da Trescom,
Então, isso foi fundamental e essa mudança de cultura foi acontecendo aos poucos e o pessoal começou a entender que, na verdade, o Office Track veio para ajudá-los, né, a realizar melhor as suas atividades. As pessoas que desempenham melhor, que entregam mais, conseguiam mostrar ainda mais, né, as suas tarefas, a realização bem executada de cada tarefa, né? Por fim, a evolução, né, desse processo todo. Como eu disse anteriormente, a Eletronet ela começou em 2016 com pesquisas, né, das ferramentas, testes, configuração e implantação, como já falei anteriormente. Depois, o próximo passo, a gente passou em 2017 um processo de Go Live, treinamento intenso, no começo principalmente. Hoje em dia está bem mais tranquilo. Começamos a fazer a retenção dos arquivos XML, que são gerados a cada tarefa, a cada entrada de tarefa, é gerado um arquivo XML e a gente retém essas informações. Por quê? Porque a gente criou o portal, né? Um portal foi a primeira visão, primeira página web interna que nós criamos para divulgação e melhor para o pessoal para os gestores, né, de outras áreas, para a diretoria, de ter uma visão um pouco melhor da execução das tarefas. Então, eu coloquei alguns prints aqui. Basicamente, a gente consegue, nesse portal que tem até hoje, a gente consegue fazer diversos tipos de filtro e ter uma relação das tarefas, resumindo ali, né, quem e quando, aonde, né, as tarefas foram realizadas, cada entrada de tarefa, início do deslocamento, início da realização da tarefa, né? Um item muito importante para nós, que esse a gente usa bastante, que é essa contabilização dos horários, né, de execução das tarefas. A Eletronet, como o José Antônio falou, é uma rede grande, mas a nossa equipe ela é reduzida, né? A equipe hoje do José Antônio tem 35 pessoas, chegará até o final do ano em 37 pessoas, para cuidar de 164 estações, 17 mil quilômetros de fibra ótica, né? Então, se a gente fizer uma conta aí, a gente vê que cada técnico, obviamente bem aproximado, cada área, cada região ali tem a sua especificidade, mas em média, cada técnico cobre ali de 5 a 6 estações, né? E cada estação tem mais ou menos entre 100 e 150 quilômetros. Então, cada pessoa de campo, cada colaborador que trabalha em campo, eles atendem uma área de até 600 quilômetros, mais ou menos, né? Então, o tempo de deslocamento, muitas vezes, o tempo de deslocamento de um ponto a outro, numa necessidade de atendimento, é grande, né? Então, perde-se um tempo nesse deslocamento. Então, a gente precisava contabilizar quanto tempo a pessoa ficava em deslocamento, quanto tempo a pessoa ficava de fato, realizando uma atividade dentro da estação, né? Isso dentro do horário comercial e fora do horário comercial. Então, com os horários registrados nos arquivos XML, e nós baixávamos esses arquivos XML e transportávamos via integração para a nossa base de dados, a gente começou a fazer essa contabilização. E a gente faz por técnico, por estação, por período, diversos tipos de filtro. E criamos um painel também, né, que são cards, né, onde a gente consegue acompanhar em tempo real a execução das atividades, onde cada técnico ele está trabalhando, qual o momento dele, né, na tarefa, ele está em deslocamento, ele já está no site realizando atividade, né? Embaixo, aqui a gente vê o tempo que ele está executando a atividade e né, nesses cards em azul, eu vou comentar, mas é um recurso que nós não utilizamos mais, mas ele foi interessante durante uma fase da Eletronet, que é esse horário que está zerado aqui do lado esquerdo, que era uma integração que nós tínhamos com o Google Maps. Então, como nós temos a geolocalização do ponto de saída da pessoa, né, e temos a geolocalização do destino dele, a gente conseguia saber, via integração com o Google Maps, o tempo de deslocamento, tempo de necessário que seria para a pessoa sair de um ponto A e ir para um ponto B, e esse reloginho aqui do lado esquerdo, ele ia sendo atualizado. Então, a gente sabia quanto tempo faltava para o pessoal chegar, né? Isso acabou caindo em desuso, né? Na verdade, o que ocorreu foi que o Google Maps ele passou a cobrar, né, o uso dessa API do Maps, e coincidiu que a gente também, o pessoal acabou, esse recurso aí acabou não sendo muito interessante, a gente acabou não contratando. Mas foi um recurso que no comecinho ali da operação foi interessante para a empresa. Tá, depois disso,
nós evoluímos para Analytics, então, retendo as informações numa base de dados, a gente começou a criar os nossos painéis usando o Power BI, né, onde a gente consegue já fazer comparação de execução de tarefas, comparando ano a ano a quantidade de tarefas realizadas por tipo, por regional, por unidade de federação em cada estado, quantas tarefas tem, né? Dentro de cada semana, quantas atividades são realizadas por semana. Obviamente, isso daqui é um dashboard, existem outros. Esse outro aqui, ele já dá uma contabilização de média mensal de realização de atividades e tempo, né, gastos em dias úteis, finais de semana, dentro e fora do horário comercial. Aqui já um mapinha de calor também, onde mostra de uma forma visual ali os principais horários onde o pessoal realiza cada etapa da tarefa, né? Onde inicia o deslocamento, quando termina a tarefa, né? Aqui só é uma, depois existem outras informações aqui nos nossos painéis já dentro do Power BI. Tá? Depois disso, agora para próximo ano, né? Como final desse ano e começo em 2023, né, o que nós iremos implementar? O OTDI, que nós já estamos finalizando o nosso período de trial, né, o Office Track Data Integrator, onde a gente vai conseguir extrair, eu acho que o William vai falar depois, posteriormente, melhor sobre a ferramenta, mas a gente, hoje, na nossa integração, através de XML, a gente não grava todas as informações, a gente retém todos os arquivos XML num repositório, separado com segurança, mas a gente grava na nossa base de dados algumas informações, basicamente o técnico, o local da atividade e os horários, todas as etapas de realização da atividade. Não muitas informações. Com a TDI, a gente vai conseguir gravar absolutamente todos os campos da tarefa, inclusive dos formulários, né, dos preenchimentos das atividades, e com isso levar para o Zé Antônio, né, uma visão mais rápida, mais ágil das não conformidades, né, que a gente acaba encontrando. Hoje o pessoal ainda nós recebemos sim os relatórios, o Zé Antônio vai falar um pouco melhor sobre isso, nós recebemos os relatórios via e-mail das atividades realizadas, mas ainda é uma busca ali meio que manual. Com o OTDI, a gente já está bem na fase final e já temos, né, a parte de Analytics já em desenvolvimento. No começo do ano a gente deve entrar com isso, já dando esses insights, né, dos locais onde encontrar alguma anomalia, alguma, né, inconformidade, e fazendo integração com o nosso Zendesk para abertura de chamados para tratativa de possíveis falhas. Tá, pessoal? Então é isso. Essa quis contar um pouquinho da nossa jornada, né, na visão um pouco de TI, bem resumida, obviamente. Se alguém tiver alguma dúvida de algum detalhe mais técnico, eu posso esclarecer, fiquem à vontade, tá? E obrigado pelo tempo e disponibilidade de todos. Vamos voltar para o Zé Antônio. Só eu esqueci de falar no começo, quem quiser ouvir que estão chegando perguntas, quem quiser pode usar o chat das mídias sociais para fazer perguntas. E no final da palestra a gente vai fazer as perguntas para os convidados. Pode seguir, Zé, por favor. Vamos lá. Pessoal, assim, ó, eu fiz uma apresentação rápida da parte institucional, o Marcel comentou um pouco em relação aí às evoluções, a parte de TI e como a gente estrutura isso em parceria. Vou comentar um pouco agora sobre alguns pontos, né, sobre o que a gente faz na essência, né, o que a Eletronet faz, o que a gerência de operação de campo faz, e dessa parceria com a Trescom, né. Basicamente, né, o que a gente faz, né? A gente trabalha no mercado de telecomunicações. Hoje nós temos mais de 200 clientes instalados na planta, mais de 164 sites instalados, né? Casinhas de telecomunicações que recebem o nosso cliente. Nós fazemos as atividades de manutenção corretiva, preventiva, implantação de novos serviços, né? Entregar um novo serviço para o cliente com capacidades de 1 GB a 800 GB. São capacidades altas, né? Na parte de transporte de dados IP, né? Uma frota aí de 35 veículos hoje, nós rodamos aí mais de 102 mil quilômetros por mês, né? Atendemos uma parte de infraestrutura que está concentrado dentro das nossas casinhas, com mais de 4.200 itens, entre baterias,
fontes de corrente contínua, ar-condicionado, entre outros, geradores, entre outros, né? Vários fabricantes instalados na planta, Padtech, Huawei, né, que são fabricantes de equipamentos específicos para o mercado de telecomunicações. Gerenciamos mais de 1.000 unidades sobressalentes, né? Aquela unidade que deu problema em campo, eu gerencio mais 1.000 para poder substituir em caso de problema, em caso de falha. Mais 6.000 placas instaladas, né? Presente em 18 estados, com mais de 17 mil quilômetros. Então, uma rede nessa proporção, como que a gente faz, né, a gestão disso, né? Uma rede com uma capacidade de serviço de transporte instalada de mais de 12 tera de serviços instalados com vários clientes, e da parte P mais de 1 tera de serviços instalados. Então, como é que a gente faz a gerência de tudo isso, né? Dessa complexibilidade, né, relacionada ao nosso trabalho, né? Bom, aqui, a gestão da volumetria é uma coisa importante da gente fazer. Hoje, né, estou trazendo os números aqui atualizados até outubro, mas a gente, 21% daquilo que a gente faz hoje, né, está em manutenção corretiva, que pode ter falhas associadas com ou sem paralisação de serviços, né? 39% em manutenção preventiva, 29% daquilo que a gente, 27% daquilo que a gente faz, trabalhando na implantação de novos serviços, e outras tarefas, 13%. Até outubro desse ano, nós estávamos com mais de 10 mil tarefas realizadas, projetando mais de 12 mil tarefas até o final de dezembro, agora 31 de dezembro, né? Então, ou seja, as métricas que a gente consegue tirar de campo em relação a esse painel nos auxilia, inclusive, na hora de poder ajustar a força de trabalho, né? Ou seja, se eu tenho uma área mais concentrada de atividades, eu posso manobrar as pessoas para que eu possa aumentar a força de trabalho naquela determinada área. A gente gerencia, né, as questões, os problemas que a gente tem, tirados da preventiva, que podem ser corrigidos na hora ou podem ser agendados, né? E sem causar impacto, né, dependendo daquilo que a gente vai fazer, né? As medições são importantes para que a gente possa realmente ajustar a força de trabalho de campo, né? Os relatórios que a gente faz, como é que a gente consegue extrair tudo isso, né? Com o apoio da Trescom, a equipe do William, nós trabalhamos forte nisso durante o ano, nos auxiliou na elaboração de alguns formulários específicos para cada coisa, né? Então, hoje eu tenho 37 formulários, caminhando para mais alguns formulários até o final do ano, como acerto de contas de viagem dos técnicos que estão em campo fazendo a rotina de manutenção, né? Mas nós temos 37 formulários hoje, né? Sendo 12 de manutenção corretiva, 14 formulários preventiva, 7 formulários de implantação e 4 formulários de tarefas diversas. Por que isso é importante? A gente consegue exatamente ir no ponto, né? Então, eu vou fazer a manutenção corretiva no equipamento, a gente consegue identificar exatamente com a criação desses formulários específicos, exatamente o ponto, aonde está dando problema. Isso na corretiva e também para a implantação de novos serviços. Isso nos apoia e melhora a nossa operação. Falando ainda mais um pouco dos formulários, né? A forma como que a gente vê isso hoje no aparelho, né? É um destaque, né? Porque é muito simples, né? A gente gera as tarefas vinculadas à manutenção corretiva, preventiva, implantação e tarefas diversas. Ou seja, o nosso técnico ele não consegue fazer, por exemplo, com uma tarefa de corretiva, fazer uma preventiva. Isso ajuda na elaboração e manipulação dos dados, né? Os relatórios são claros e objetivos, a gente consegue focar naquilo que realmente precisa, né? O tempo, qualidade e padronização. Antigamente, a gente estava aqui, nesse lado direito, né? O relatório, como o Marcel comentou na apresentação anterior, ou seja, cada um fazia de um jeito, a estratificação de dados era complexa, a gente não conseguia manipular esses dados da melhor forma possível, né? Aqui do lado esquerdo, você percebe um relatório padronizado, já naquilo que se precisa fazer, né? Esse especificamente é um relatório, depois que a gente faz uma manutenção preventiva, a gente faz um relatório chamado Book de Sites, que é aquilo que dá a visão geral após a preventiva, né? Então, os relatórios são pré-definidos, né? Eu posso mandar um relatório parcial
para o supervisor, para qualquer pessoa ver, e depois, ao final da tarefa, padronização, qualidade, edição dinâmica, etc. Né? E o tempo de preenchimento, ninguém fica mais em hotel preenchendo tarefa, preenchendo relatório, né? A manipulação rápida de dados, né, pessoal? O Marcel comentou lá, isso é um painel que está em desenvolvimento, e, na verdade, ele só falta botar em produção e desenvolver alguns outros itens de melhoria que eu tenho conversado com a equipe de TI para a gente poder chegar nesse nível de qualidade. Né? Eu posso comparar, né, tarefas, quantidade de tarefas de um ano contra o outro, né, as tarefas por tipo, né, com quanto mais frequência eu faço preventiva, quanto eu faço implantação. Disso eu posso tirar, como eu falei anteriormente, alocar melhor os recursos, né, para que a gente possa atender de forma mais precisa os nossos clientes, né? E aqui é um case, basicamente a gente está fazendo uma modernização da nossa rede no Brasil inteiro, né? Tirando equipamentos um pouco mais antigos e colocando equipamentos de nova geração, né? É uma parceria junto com a Ciena, né? E a gente fazia esse relatório aqui, né? Esse relatório aqui, o que nada mais é do que o checklist, né? Daquilo que está fazendo antes de colocar os equipamentos novos da modernização em operação, né? Então, isso significa que o técnico vai lá, o item A está ok, o item A está ok, o item B não está ok, etc. É um checklist, né? Depois o cara tinha que organizar as fotos no relatório, aquela coisa toda que todo mundo basicamente tem conhecimento, né? Aí nós mudamos para isso, né? Nós fizemos um formulário específico focado no objetivo da modernização, ou seja, o que realmente eu preciso analisar e verificar na modernização de rede quando eu implanto um novo equipamento que vai suportar todo o tráfego de internet ou de dados, né, dos nossos clientes, né? Como é que eu faço isso? Então, o relatório focado, né, que a gente pode observar na instalação, né, a fixação do bastidor, vai tirar foto, vai fazer observações, e a gente consegue linkar tudo isso, né? E o relatório fica dessa forma, limpa, clara. Aqui no exemplo é a limpeza de uma fibra ótica, né? O técnico ele põe um microscópio para poder avaliar realmente se a fibra está limpa ou não antes de fazer as conexões nos equipamentos que suportam os nossos serviços, né? Isso é importante para a nossa operação. E é isso, pessoal. Basicamente é isso. Agradeço ao Willan pela oportunidade, toda a equipe da Trescom. Obrigado ao Marcel também, a toda a equipe que nos apoia e tem nos apoiado aí na evolução contínua da ferramenta. Obrigado aí a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço também a sua apresentação aí, José, e é isso. 2023 será um ano de bastante desafio para nós, né? Muitas melhorias aí para te apoiar, e também agradecer o pessoal da Trescom pela oportunidade de hoje, de a gente estar apresentando como que a gente trabalha, vem trabalhando, vem evoluindo o uso da ferramenta, e é isso. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, nós temos algumas perguntas aqui que chegaram, são 2 perguntas, vou pedir, como a gente está com o tempo estourado, eu vou pedir para ser breve. A mudança cultural é um desafio para todas as empresas. Pode dar alguma dica de como acelerar a conscientização dos funcionários? Com vocês. Não é fácil, né? Não é fácil, foi, como eu disse, acho que foi um dos maiores desafios. O que eu posso dizer, Walter, né? Walter, no nosso caso, Walter, nós, como eu falei, foi muito treinamento, a gente se preparou antes disso, a gente sabia, já tinha uma ideia desse problema que nós encontraríamos, então a gente já tinha preparado material, documentação, né, resumida de como utilizar a ferramenta, muito reunião online, fazendo apresentações, nossa equipe de campo fica espalhada pelo país todo, né? São 37 pessoas, né? Serão 37 pessoas até o final do ano, lá em 2016 era um pouco menos, mas muita videoaula, não, apresentação, e também fizemos videoaulas, ficando disponível no YouTube, né? Marcel, então, isso tudo remoto, você não precisou trazer os funcionários para a Eletronet, para um treinamento, alguma coisa assim? Vocês fizeram esse treinamento remoto?
Tudo remoto. Na época, né? Hoje a operação da empresa ela é totalmente centralizada em São Paulo. Né? O Zé Antônio é o gerente de operações e todos os relatórios que são elaborados com preenchimento do Office Track em campo pela equipe do José Antônio é recepcionada por uma equipe em São Paulo. A gente não tem uma gerência em cada região. Né? Até em 2016 nós tínhamos. Então, o único encontro presencial que ocorreu foi com esses gerentes regionais, né, antes da entrada, no momento lá da configuração, né, para eles também serem um ponto, né, de transferência de conhecimento e de quebra desse paradigma. Né? Então, foi o único momento. O resto todos os encontros depois foram remotos, né? Como eu disse, e reforçando, né, os benefícios que a ferramenta vai trazer. No momento, naquela ocasião, o pessoal alguns, né, viam com certo receio, né? Putz, ficar fazendo monitoramento do que eu estou fazendo, geolocalização, vai ficar vendo o que eu estou fazendo no celular, nada disso. Então, a gente acabou quebrando esses paradigmas com muito, muito treinamento. E um ponto importante, né? A gente acabou escolhendo pessoas chaves, aquelas pessoas que a gente sabia que, vamos dizer assim, entre aspas, né, estavam do lado da empresa, não do lado da empresa, todos estão, mas aquelas pessoas que poderiam contribuir para a transferência de conhecimento e quebra desse paradigma, né? Quebrar esse muro, essa barreira que existia no começo. Então, nós selecionamos ali 4 pessoas que foram escolhidas na época, que eram pessoas que nos ajudaram bastante, e eram da equipe de campo, e também faziam esse contato, tinha esse contato diário com as pessoas. Então, a gente foi aos poucos ali fazendo essa quebra de paradigma. Foi dessa forma: treinamento, conscientização e escolhendo pessoas chaves para compartilhar conhecimento. Ilan, se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso. Isso é um trabalho constante, tá? Isso não para. Tá? Eu analiso relatório por relatório, eu vejo os relatórios por relatórios, eu falo com o pessoal, dou as dicas quando o relatório não está bem preparado. E nós estamos agora numa fase de preparação de materiais para que o relatório realmente fique da melhor forma possível. Tá? Mas, assim, em relação à cultura, só para finalizar o que o Marcel falou, é um trabalho constante. Né? É um trabalho constante de conversa, de orientação, né? De melhoria, inclusive, né, de ouvir o pessoal de campo que tem para falar. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo o melhor, né, na hora de criar o formulário, mas na hora de realizar, talvez tenha um entrave, alguma coisa ali que não está muito bacana daquilo que você, que está no escritório, acabou pensando. Então, a participação do pessoal nessa elaboração desses documentos, ela é fundamental. Né? A orientação, o debate e ouvir, né, ter a humildade de ouvir as pessoas que trazem as melhorias para que a gente possa realmente melhorar as funcionalidades e cada vez mais o sistema. É isso aí. E é importante que o Zé Antônio falou, essa questão, né, da participação das pessoas, eles que estão ali no front, realizando as atividades, então passando para o José Antônio, principalmente, né, pontos de melhoria, e traz para esse pessoal, né, realmente um senso de pertencimento. Eles estão contribuindo para o melhor uso da ferramenta, né? Então não é uma decisão. Isso é muito bacana. Não é top-down, entendeu? Então, desta forma, né, trazendo as pessoas, e como o Zé Antônio falou muito bem, é constante. Lá atrás o desafio foi gigantesco no começo, né? Assim, realmente muita barreira. Hoje as coisas estão um pouco melhores, né? Nós estamos também mais preparados, mas basicamente é isso. Eu acrescentaria esse ponto que o José falou: senso de pertencimento do pessoal. O pessoal participar da evolução da ferramenta. É muito importante isso daí. É legal, que ele vê a mudança no campo, que uma sugestão que ele deu, e ele tem o prazer de falar para todo mundo: essa sugestão fui eu que dei. Então, ele vê o negócio acontecendo, né? Isso faz eles se engajarem no uso do aplicativo. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Vou fazer só mais uma pergunta, porque o tempo realmente está estourado.
este portal que o Marcel mencionou é um sistema desenvolvido internamente ou comprado? Existe diferença para integrar o OfficeTrack com eles? Esse acho que é um portal de vocês, né, Marcel? Desenvolvido por vocês. Desenvolvimento interno. E é isso, na verdade a integração a gente baixa, né, os arquivos XML da base FTP, né, do portal FTP da Office Core, baixa para a nossa estrutura, compila os arquivos, né, o XML vem lá todo estruturado e algumas informações são gravadas na nossa base de dados. E aí tem um portalzinho, desenvolvimento interno, que acessa essa base de dados e gera N informações disponíveis ali para o José Antônio. Tá? Então, foi desenvolvimento interno. Legal, muito bom. Zé Antônio, Marcel, muito obrigado. Agradeço demais a participação de vocês. Estamos juntos, parceiraço nosso aí, Eletronet. O que precisar, conta com a gente. Agradeço o público também aqui que está assistindo a gente. Continuem fazendo perguntas. Valeu, um bom dia. Querem falar alguma coisa, finalizar? Fica à vontade, que a gente vai passar para o próximo. Só agradecer. Pode falar, Marcelo, pode falar. Não, só agradecer, Ilan, pela oportunidade, tá? Acho que é um momento legal, importante para a gente compartilhar para a comunidade, para as empresas, né, que usam o OfficeTrack. Falar que a gente está disponível, se alguém quiser entrar em contato, conhecer melhor, mais profundamente, né, as nossas ferramentas, como a gente opera, falar com o Zé Antônio também, enfim, a gente está disponível e, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Oi, Ilan, sem tomar muito tempo, sei que já apertou tudo aqui o esquema, né? Só agradecer, Ilan, aí pela parceria, tá? Agradecer as pessoas que contribuíram para o projeto aqui da Eletronet. Você é um cara que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou. Eu sou extremamente grato aí a tudo que tem acontecendo e na melhoria das coisas que a gente tem feito aqui, né? E a participação do pessoal de campo é frequente, a gente tem melhorado bastante isso. Mas, de uma forma geral, só te agradecer por todo o apoio que você tem nos dado, de você e de toda a sua equipe, tá bom? Grande abraço, meu galera. Valeu, obrigado, tamo junto.